noite. Olha, nós estamos aqui hoje novamente trazendo para vocês, meus amigos, meus clientes, meus parceiros do Projeto 50 Mais, vamos nada muito especial que vem falar para a gente sobre um dos pilarzinhos mais importantes para o sucesso da nossa viagem, para que você aproveite ao máximo o momento da sua viagem, para poder fazer uma viagem com mais conforto, com mais confiança e aproveitando muito mais tudo que você pode desfrutar durante o período de sua viagem. Eu estou aqui com a nossa convidada, que é a Ana Pritti. A Ana Pritti, ela é idealizadora do projeto Maduras Saudáveis. Ela é formada em Educação Física e ela tem um jeitinho muito gostoso da gente acompanhar as aulas. A gente se sente muito incentivada. Eu já convido a todos as aulas, né? Que eu muitas vezes falo, meu Deus, é a hora da aula. Ana, é um prazerzaço ter você aqui. Pode se Oi, apresentar. tudo bem, Regina? Que legal. Regina, em primeiro lugar, eu queria agradecer muitíssimo, obrigada por esse convite, por essa ideia genial que você teve aí de a gente bater esse papo, né? Porque é tão importante. Eu amo viajar, amo viajar. Desde que eu era adolescente, eu guardava meus trocadinhos para começar a fazer viagem em escola, né? Depois da escola, aonde desse, mochila, dinheiro não dava para ir muito, mas tinha que ir. Então, até que um dia consegui começar a fazer as viagens para a Europa, essas viagens maiores aí, que eu amo, e meu marido também, né? A gente adora sair. E o meu projeto Maduras Saudáveis, ele começou assim exatamente porque, bom, primeiro eu sou educadora física, eu já tive academia, e eu sempre acompanhei mesmo mulheres, né? Eu chamo de Maduras Saudáveis, porque foi pensado para mulheres 50 a mais. Mas não quer dizer que seja só para mulheres, né? Eu foco nas mulheres, mas as mulheres, se quiserem trazer os maridos para fazer aula, são muito bem-vindos. Porque é a mesma aula, né? É a mesma aula. E o marido também precisa estar em bom estado físico para acompanhar nas viagens. Opa! Ele também precisa ter aquela agilidade para poder subir uma escada de uma igreja, para poder andar de um terminal ao outro. Isso é um E o legal das viagens, né, Regina, é a gente aproveitar ao máximo, conhecer o máximo que tem de pontos turísticos que você oferece. Você oferece viagens maravilhosas, eu estou vendo a tua do Egito, é linda, eu vi você indo para a Itália, andando o dia inteiro, e aí a gente começa a imaginar, puxa, que bacana ir de um lado para o outro. Mas será que eu tenho condições físicas para subir? Porque, assim, principalmente na Europa, né, a gente sobe muita escada, não é? muita. Muita escada. Então, para aproveitar ao máximo, é interessante a gente ter um pouquinho mais de fôlego, um pouquinho mais de perna, né? Musculatura nas pernas para conseguir aproveitar toda essa oportunidade, porque é uma oportunidade, né, Regina? Não é toda hora que a gente consegue ir para um lugar ou outro. Ah, tá bom, eu vou ver desta vez esse pedacinho, depois eu volto para ver outro pedacinho. Não é assim, a gente tem que aproveitar ao máximo. Então, é interessante, né, a gente poder, antes de ir, começar a se preparar, como uma brincadeira. E dizem que o legal de tudo, de uma boa viagem, é uma boa preparação, não é? É você já curtir a viagem na preparação. Eu sempre antes, toda aquela expectativa de chegar o dia da viagem, a gente quase não dorme um dia antes, já pensando onde é que você vai estar no dia seguinte. Mas eu tenho tanta coisa para perguntar para você, que eu acho que um bate-papo só não vai dar. Faremos vários. Primeiro, muito, muito feliz mesmo. Eu já
tenho mais de 60, então eu sei a importância de você sair para uma viagem com um bom preparo físico. E essa ideia que nós tivemos juntos, A ideia foi sua, né? viajante 50 mais, perceba essa importância de ter você por perto, assim como eu gostaria muito que vai chegar uma hora onde você vai acompanhar esse grupo, para que ele também, durante a viagem, possa ser momento de alongamento, volta com dor nas costas, porque andou muito, enfim. A sua presença junto aos grupos passará a ser fundamental. Mas antes de chegar nessa parte gostosa para quem vai estar ouvindo a Seria um gente, prazer a gente chegar nesse ponto aí, hein? Vamos trabalhar para isso. como é que você... Qual foi o momento onde você falou, gente, eu vou olhar para esse público, eu vou cuidar desse público? Você se identificou, você se alinhou, como é que aconteceu isso? Regina, eu me formei em Educação Física, eu tinha 21 anos. Aos 23, eu montei uma academia, eu e a minha irmã, mais nova, que na verdade era um espaço, não era um conceito de academia como é hoje, toda cheia de máquinas. Era um espaço onde a gente tinha lá uma sala para fazer exercícios, espelhos, e à medida que ia entrando, a gente foi colocando máquinas, foi, né, fazendo. Mas eu trabalhei ali durante mais de 10 anos com mulheres, porque a gente focou muito em mulheres, sempre. Então, começou aí. E, logicamente, depois de um tempo, hoje eu percebendo, existe... Hoje a nossa expectativa de vida ela está muito além do que era, Muito, né? muito. E aí eu comecei a perceber muitas mulheres de 60 que não tinham uma vitalidade para dar uma continuidade, né, Na porque própria vida. na própria vida. As nossas mães, aos 50, já estavam assim, ó, né? Já tinha feito tudo, já estava... 60, então, era botar o pijama e não tinha mais vitalidade. Mas isso começa na cabeça, né? Verdade, Isso verdade. começa na cabeça da gente. A gente, não, peraí, vou me desafiar. Se cada dia você tiver, cada momento, não estou dizendo todos os dias, mas toda hora você colocar um desafio novo na sua vida, seja ele mental, seja ele físico, aprender coisas novas, você tem essa vitalidade. E aí, como é que foi? Foi essa percepção de ver que, assim, nosso mundo hoje, a gente tem muito... No Brasil, a pirâmide, ela está invertendo, né? Era uma pirâmide Sim, base larga, nós aqui somos contemporâneas, né? Então, nós éramos lá. Quando a gente estava na escola, o Brasil é o país do futuro, porque nós éramos os jovens, que eram a base da pirâmide, era o país do futuro. Porque sim, os sim. 50 estava lá no topo, era pequeno, né? Só que hoje está invertido. Não está ainda invertido, mas ela está gorda aqui no meio e aqui embaixo os jovens está menor. E essa parte gorda ela está crescendo para inverter totalmente a pirâmide. Ou seja, Exato. o número de 50 a mais, ele é hoje... Aliás, o número de 60 a mais, ele é maior do que quem tem 13 anos. Tá? Sim, isso é um estudo, Vários já é uma estudos aí. pesquisa que em bem pouco tempo nós vamos ter mais idosos do que É, jovens de 15 anos. exatamente. E a nossa expectativa de vida, como eu estava falando, ela aumentou. Então, imagina uma pessoa quando chegar nos 70, daqui a pouco tempo, não ter uma vitalidade para poder fazer coisas maravilhosas que a vida pode proporcionar, como viajar. Porque quando você... Hoje a nossa aposentadoria, ela está mais tarde também, não está mais tão cedo. Exato. Então, você vai ter que trabalhar mais para poder Viajar mais passear, tarde. viajar mais tarde, e aí a vitalidade diminui. Então, o que a gente faz? Né? A gente Ana, precisa... eu que acompanho o seu canal já faz tempo, eu vejo que além de você se preocupar com o público, você também fala de alimentação,
você também fala de postura, você também fala de bom humor, você vai dando aquela vontade e vai despertando na gente aquela... É que, na verdade, não existe só uma coisinha, só fazer exercício. Os dois são complementares e obrigatórios. Hoje em dia não existe mais a possibilidade, eu não quero fazer exercício ou não quero me alimentar bem. Não existe mais essa possibilidade. A gente precisa se cuidar. E tem que ser com os dois. Precisa um complementa o outro. Só se alimentar bem e não se exercitar, também não adianta. Só se exercitar e não se alimentar bem, também não adianta. Tá bom, é melhor que nada? É melhor que nada. Mas precisa complementar. Você sabe que também existe, já que você entrou nesse assunto, tem muitos estudos novos nos Estados Unidos, novos que eu digo de 2018, 2020, que foram feitos com pessoas, né, fazendo exercício, não fazendo exercício, juntaram, sabe, esses estudos randomizados aí, que agora a palavra ficou na moda depois da pandemia, né? E chegou-se à conclusão que a falta do exercício físico, ela é muito pior para a tua saúde do que o tabagismo. Não estou dizendo que o tabagismo seja... Ele é péssimo, mas só para você ver o quanto isso interfere, né, na saúde da gente. Em geral, não são todas, as mulheres em geral, elas têm, de certa forma, uma vida mais ativa do que o homem, porque ela cuida da casa, ela varre, ela limpa, ela lava quintal, ela faz comida, ela... indo para uma academia, só isso não adianta, né, Ana? Não, é pouco. Sabe por quê? A gente tem, você falou, a mulher cuida da casa, cuida do marido, cuida dos filhos, mas ela não cuida dela. Mas ela não cuida dela. Ela está sempre em último lugar, não é? Está sempre em último lugar. Então, você acha que mesmo ela tendo essa atividade... Claro que isso é uma movimentação legal, muito melhor do que ficar parada, está se movimentando, mas nós temos, assim, articulações, nós temos uma musculatura que precisa ser trabalhada até para que você possa fazer essas tarefas do dia a dia, né? Então, existe aí um trabalho mais específico, estratégias, né, para que você tenha uma longevidade ativa. E saudável. Que a gente fala, saudável e ativa. Porque... Agora, Ana, antes da gente voltar para o tema viagem, que recado que você... que ainda não se tocou da importância disso, que não faz uma caminhada... Isso tem um tempo, ou toda hora é hora? Você com 70 toda hora é anos... hora. Você pode começar... Não, é o seguinte... Os benefícios... Nunca é tarde para começar, né? Nunca é tarde para começar. Agora, que recado? Você diz assim, eu sempre pergunto o seguinte... Não, eu digo assim, você dá um recado de esperança que essa pessoa pode começar... Sempre. Sempre é melhor começar do que não começar. Você pode estar com 90... Eu vou te dar um exemplo. Eu já falei que eu montei minha academia com 23 anos. A minha mãe, na época, tinha 63, tá? Eu a levei para a academia. Ela nunca tinha se exercitado na vida. E ela começou a fazer as aulas, não era musculação na época, tá? Começou a fazer as aulas, era aula de aquelas aeróbica de baixo impacto, com localizada e tal. Quando ela estava com 80, eu já tinha parado a academia, já tinha fechado a academia, fui fazer outros... Eu fiquei 10 anos na academia, então ela ficou até os 70 fazendo exercício. Quando ela tinha 80... ela foi ao médico e o médico... você está com osteoporose. Fez os exames, estava com osteoporose. Aí, na época, ninguém falava
que a musculação era importante para a saúde dos ossos. Ninguém tinha essa visão. Eu falei para ela, você vai fazer musculação. Levei ela para uma... Eu já não morava mais em Porto Alegre, eu já morava em São Paulo, mas aí eu a levei para uma academia lá em Porto Alegre, conversei com um rapaz e disse, olha, eu gostaria que fizesse um acompanhamento, queria que ela fizesse musculação. Nossa, eles nunca tinham visto uma senhora de 80 anos na academia, né? Ele ficou encantado, adorou a ideia, o projeto, e começaram a trabalhar ela fazendo musculação. É claro que a carga de acordo com a possibilidade que ela podia, né? Bom, um ano depois ela voltou ao médico, fez os exames, e ela me contando que ele ficou assim, curioso. O que tinha acontecido que tinha não só parado, como tinha dado uma regressão na osteoporose. E isso, assim, foi incrível. E aí ela ficou toda feliz, ela era toda bonitinha. Alegria, né? Sim, fiquei muito contente. Então, assim, só para dar uma ideia, que nunca é tarde. Ela foi com 80 anos, né? Então, assim, a gente pode fazer... Que legal. Porque a musculação, ela não necessariamente precisa ser feita com altas cargas. Eu dou aula, a pessoa faz em casa com o peso do próprio corpo, com alguns objetos, com aqueles elásticos que dão uma força, resistência, né? Então, isso é bem importante. A gente precisa, sim... É um círculo, não é só um tipo de aula, é uma aula que melhora o cardio, precisa ter cardio, trabalho de alongamento, mobilidade articular, esse exercício de força, tudo isso é um conjunto que a gente melhora o nosso dia a dia, a nossa vitalidade. E uma coisa importante que você falou, uma coisa importante que você falou, porque a nossa geração, ela não foi acostumada a ir para a academia. Não. Quando eu tinha 13, 14 anos, 17, né? 18, até quando eu casei não tinha academia, gente. Então, não é uma coisa que a gente já vê interior, como são nossos filhos, né? Minha filha, meu filho, que já foi para a academia logo cedo. Sim. Então, é assim, é resgatar até uma coisa que a gente não teve quando era pequena. Quando era pequena, não, quando era mais jovem. Mais jovem, quando era jovem, né? Quando era jovem. Aí, nós somos jovens, né? Porque a juventude está na nossa cabeça. Exatamente. Voltando às viagens, na sua experiência, se nós temos uma viagem para a Europa, quanto tempo antes a gente está começa... louco para ir? Está picando? Está picando, eu não te ouvi agora. Quanto tempo antes a gente começaria? Isso. Mas para esse passageiro que está... Falhou de novo. Preparação para viagem? Existe um programa de preparação para viagem? Claro, a gente pode fazer alguma coisa específica para preparar para a viagem, mas exercícios em si já melhoram muito. E quando eu falo assim, as pessoas normalmente acham que só caminhar tá bom, né? Porque antigamente os médicos falavam isso, né? Caminhar, vai caminhar e tal. Não, mas não é assim, não. Caminhar é muito bom como complemento. A gente precisa fortalecer músculos, né? Acho que agora você travou um pouquinho. Travei? Isso. Repete. Então, há uns anos atrás, os médicos falavam muito que só caminhar estava bom. Ah, vai caminhar. Não pegue peso, pelo amor de Deus, não pegue peso. Hoje, qualquer médico vai te dizer o seguinte, vai fazer exercício de força. Por quê? Porque os estudos provaram isso. Antes não tinha esses estudos. Agora, é óbvio, tem que ser de uma forma correta. Se eu for me agachar de qualquer jeito e pegar alguma coisa e levantar... Eu vou contar uma coisa aqui para você.
para você ver, e para que todos os que estejam aqui nos escutando, quanto é importante o exercício físico. Eu, aos 52 anos, eu tive uma AVC, né? Mas eu tive. É Eu tive mesmo? uma AVC aos 52 anos. Uhum. E eu fui esportista, eu joguei vôlei em Sim, campeonato. sim. E eu fiquei com uma sequela. Nas primeiros meses, eu fiquei com uma sequela na esquerda e uma das sequelas foi perder a força do lado esquerdo, total. E eu era daquela que pegava a bola e eu mirava onde eu queria acertar a bola. Eu tinha uma força de segundo. Eu não conseguia pular, Uhum. eu não conseguia correr. E Entendi. aí, o condomínio onde eu moro trouxe uma professora particular para dar aula no condomínio. Pensei, eu falei, gente, mas eu vou lá, eu vou me expor, eu não estou conseguindo nada, não sei o quê. E eu falei para ela, falei, olha, eu estou recém, aconteceu isso, infelizmente, tal. Ela falou, faz o que der no seu tempo. Uhum. Não deu 3, eu comecei a correr 3 meses. E nem Perfeito. era aquela aula de peso, então, era mais aquela aula com música, sabe? Que você Sim, sim, pratica, sim. Aham. que eu não sei o nome, não lembro. Mas eu falo para ela, eu sou grata a ela até hoje, Que defender ótimo. alguma tese na faculdade, né? Ela fazia faculdade. Falei, você pode usar meu caso, você pode me usar quando você quiser, porque eu sou a prova viva da importância Você vê. Que do legal. exercício e hoje eu amo, E olha, mas eu me desafio. eu não sabia dessa tua passagem, eu te conheci pessoalmente, eu não vi nada, eu não vi Sim. absolutamente nada de que pudesse acusar esse AVC. Saber como é importante o seu papel para esse público, porque eu tenho certeza que um jovem teria se recuperado muito mais rápido, mas foi através da educação física, foi Sim, através do exercício e o privilégio de voltar a fazer algumas coisas que eu não fazia, que eu não estava conseguindo fazer. é, São sequelas pequenas, realmente não dá para ver, só eu sei, sim. mas elas existem. Mas eu Uhum. superei muito por conta da É, vida. eu vou te dizer uma coisa, exercício é remédio, tá? É remédio para tudo, para tudo. Claro que aí você tem que fazer de acordo com a possibilidade, como você começou, e depois ele vai aumentando. Mas exercício é remédio para tudo. Ele é um remédio para evitar, por exemplo, pessoas com câncer que fazem exercícios, eles têm 30% a maior possibilidade de cura do que quem não faz. Mesmo que comece depois do diagnóstico, se começar a fazer exercício, existe 30% mais de possibilidade de recuperação. AVC, Agora, Ana, como você falou, enfim. o nosso público, você e graças a Deus estão aqui, né? Não, e que vivem com as suas sequelas e que não sabem o benefício que é Uhum. uma educação física, um exercício, uma ginástica, Sim, 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 acompanhar sim. E pode o pai ser que você feito de, oferece e pode ser feito de uma a forma qualquer tão hora. leve, a qualquer hora, pode ser feito de uma forma tão leve, alegre, melhora o humor, depressão, então, diminui drasticamente. Eu imagino É, que quem tem que faz, né, Ana? desculpa, você pode repetir, porque falhou para mim aqui. Então, o que eu só completando, Aham. eu imagino que quem tem diabetes, quem tem um problema no coração, quem tem tudo vai ser beneficiado. Tudo, tudo, tudo. Pressão alta, melhora, equilibra, diabetes, equilibra, tudo, tudo.
melhorar o Não, gente, condicionamento físico para poder andar mais nas viagens, subir ladeira, descer ladeira, né? Visitar os pontos subir turísticos, escada, andar de um escada. terminal para o outro. Agora, gente, nosso papo ele já está terminando, infelizmente, a gente só tem benefício o nosso viajante vai ter daqui para frente com a Ana por perto do nosso projeto, do projeto 50 mais Vamos Viajar. Vocês têm ideia daqui para frente o que vem aí para vocês? Qualquer viagem que a gente faz, um programa de planejamento para o seu corpo, para o seu estado físico, para a sua força, né? Para que você vá viajar antes da viagem, as viagens que ela puder acompanhar Quando der, a gente vai. vão sair ganhando. Acho que vai Porque olha ser só, assim. Regina, uma coisa é um preparo para você conseguir subir tal, andar na força de perna, a parte mais de ter resistência. Mas existe um outro fator também, que é depois que você passa o dia inteiro andando, você chega moído. Chega mesmo, eu chego. Nada melhor do que fazer um belo alongamento. Você se renova, alongar o corpo, estender tudo de uma forma certa, correta, aqueles músculos que foram exigidos durante esses passeios, durante o passeio do dia, chegar no final do dia, fazer aquele alongamento gostoso, aí você toma seu banho, pronto para a festa. Pronto para o dia seguinte. Opa. Enfim, eu acho que essa parceria daqui para frente vem beneficiar ao Viajante 50 mais, aos nossos seguidores, aos seguidores da Ana. Enfim, a Ana próximo de nós, ela vai trazer alguns temas, ela pode até dar uma aula aqui para que vocês vejam como é o jeitinho dela dar aula, que isso cativa muito, até né, gente? que eu possa conhecer as pessoas e saber a necessidade. Peraí, eu posso ir até aqui ou podemos ir um pouco mais, né? Saber o que cada um pode para a gente conseguir mensurar bem. Exatamente. Porque, gente, eu volto a dizer, tudo que é para nós tem que vir de nós. Eu não vou nunca uma pessoa de 20, 30 anos. Mas quando a gente vê a Ana fazendo um exercício, automaticamente a gente pensa assim, gente, eu também posso. Também posso. Quando a gente vê uma de 30, a gente fala assim, É verdade. a de 30 é fácil. Mas, Ana, a gente vendo a Ana, a gente fala, eu também posso. É Então, verdade. tudo que é para nós, isso é uma lição que o doutor Alexandre Kalash deixa com relação à longevidade. Tudo dá para fazer para a gente, para mostrar para a gente. Não deu para fazer esse exercício até o fim? Faz mais devagar. Não deu para fazer isso? Pula esse, faz um outro. Né? Exatamente. E Ana, para a gente ter, só fechando, para a gente ter essa longevidade ativa, saudável, e a longevidade em si, a gente não quer ter, não estamos falando aqui de ter mais anos de vida sentado no sofá, não, eu usufruindo a vida, né? Então, existem vários pilares aí que a gente pode também depois falar sobre eles. E um deles é exatamente a gente se divertir, que são as viagens. E para a gente poder se divertir bem, a gente precisa estar bem com a nossa máquina, né? Que é o nosso corpo, que é o único que a gente tem durante a vida inteira. A gente não consegue trocar de como troca de carro, né? Tem gente que troca de carro de 2 em 2 anos, 5 anos. Não, não adianta. Essa aqui vai ser para a vida inteira. O máximo a gente vai na funilaria, dar uma arrumadinha, mas ele tem que botar óleo para as articulações aqui ficarem, né, bem, né? E a gente é de uma geração tão privilegiada, né, Ana? A gente tem tanto recurso na nossa mão para que realmente tem a gente tem se muito. sinta. Então vamos usá-lo.
Vamos usar Não todos é? esses recursos. Conhecimento, hoje tem muito conhecimento, né? Tem acesso, né? A gente tem Muito acesso, a gente acesso, tem muito muita acesso. Tem muita tecnologia. informação, é o que eu queria dizer. Hoje tem muita informação que a gente está tendo acesso, né? Então, vamos A gente aproveitar. tem bons dermatologistas, bons produtos. Isso tudo a Ana vai falar com a gente. Vai falar como se alimentar antes de uma longa viagem de avião. Vai falar como se alimentar numa viagem rodoviária. Ana, eu não vou dar sossego para você. Tá bom, Enorme. tá ótimo. Muito obrigada por estar aqui, acreditar no projeto, acreditar nesse viajante, acreditar no nosso público e estar aí fazendo um bem para muita gente. Muito Eu que obrigada, agradeço a Ana. oportunidade aí que você está me dando. Tá bom? De Beijo. volta. Tchau, gente. Tchau, tchau.